Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui juntos, ainda que separados. Eu queria convidar vocês a cantar junto conosco essa canção que diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Mesmo a gente estando passando por este tempo difícil, por este tempo de incerteza, que haja sempre na nossa boca um cântico de louvor ao Senhor, porque o nome dele é glorioso, digno de ser louvado. Então cante ao Senhor conosco. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se ao Senhor, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma.
depender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. E é sempre uma alegria nós podermos compartilhar a palavra do Senhor.
Ainda não estamos juntos, mas acredito que em breve estaremos. Tenho saudade de todos, tenho realmente vontade de ficar próximos dos irmãos. E o Senhor tem falado comigo a respeito de um texto, e eu estava conversando aleatoriamente com a minha esposa, e veio então essa palavra, e nós começamos a meditar nela, e tem sido para nós uma bênção, nos trazendo tranquilidade, nos trazendo alegria e paz. É muito interessante que a palavra do Senhor, ela se renova e se torna atual todos os dias. Falamos de escritas milenares, mas que elas servem para nós a cada dia, porque é o Espírito Santo que nos deixa em condição de aproveitar tudo aquilo que foi escrito. E antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse texto, e antes de nós começarmos a meditar um pouquinho sobre esse texto, eu gostaria de estar orando. Você que está em casa, curve a sua cabeça, peça direcionamento ao Senhor sobre essa palavra. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e tem mostrado para nós, Senhor, tudo aquilo que é bom, que é agradável, tudo aquilo, Senhor, que te agrada. E, ó Pai, nós, quando lemos o Teu Evangelho, ficamos felizes, porque quanta verdade bonita, quanto ensinamento, Senhor, quanta orientação para que possamos viver aqui na terra como o Senhor se agrada, nos preparando para voltar para casa. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que nós possamos entender o Teu recado e, acima de tudo, Senhor, que a Tua palavra que será lida aqui possa penetrar no nosso coração de uma maneira que nos deixe diferente. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que se encontram em suas casas, que eles possam ter um dia maravilhoso na Tua presença, e que eles não se afastem de Ti, Senhor, porque nós sabemos que passamos por momentos difíceis. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que eu estava meditando um pouquinho há um tempo atrás sobre aviação. E é interessante que os aviões, eles têm comportamentos, ou eles sofrem por situações de estresse diferentes durante a sua trajetória. E por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre como viver a vida cristã numa velocidade de cruzeiro. O que é a velocidade de cruzeiro? A velocidade de cruzeiro é aquela que um avião de grande porte, que ele está numa grande altitude, depois que ele alcança uma determinada altitude, ele diminui a rotação dos seus motores e ele começa a viajar numa velocidade mais controlada para que tenha-se uma economia de combustível, uma autonomia maior e para que não sobrecarregue os seus equipamentos. E se nós pararmos para observar esses grandes aviões, né? Hoje um dos maiores aviões do mundo aí é o A380, né? Ele é capaz de fazer viagens intercontinentais, mas para que ele faça essas viagens ele paga um preço. E qual é esse preço, né? Se nós pegarmos um avião, esse A380, saindo aqui do Brasil e indo até a França, até Paris, ele vai gastar nada mais com nem toda a sua capacidade máxima de carga, mas em torno de mais de 400 passageiros, ele vai gastar cerca de 130 mil litros de combustível.
É um absurdo. A gente olha esses números, né? Já imaginou? 130 mil litros de combustível. Para cada passageiro vai gerar em torno aí de quase 290 litros de combustível para cada pessoa que vai estar embarcada nesse avião. E é interessante como é que um equipamento neste peso todo, com essa capacidade toda, consegue alcançar certas altitudes e, logicamente, consequentemente, suportar temperaturas baixíssimas. Eu gostaria de fazer uma analogia, uma comparação dessa velocidade de cruzeiro que o avião sempre tenta alcançar, porque se ele não chegar nessa velocidade de cruzeiro, se ele não conseguir viajar nesta velocidade de cruzeiro, ele não vai chegar ao seu destino. Algo parecido acontece na nossa vida cristã. Às vezes nós estamos gastando combustível demais, às vezes nós estamos desperdiçando força, desperdiçando energia e nos esquecemos que temos que alcançar um alvo, um objetivo. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em 1 Tessalonicenses, então a primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 1. E vamos ler assim até o final dessa parte de versículos que vai até o versículo 12, para nós termos um conceito melhor sobre esse texto. Diz assim, na minha versão que é NVI, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses tem como título Vivendo para agradar a Deus. Verso 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e pelos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Até aqui. Texto maravilhoso. E eu reforço aqui o verso 11, que diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente
aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Eu acredito que às vezes nós estamos tendo algum tipo de transtorno, de dificuldade, de provação, porque nós esquecemos de ler esses versículos. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo hoje, onde está o teu coração? Você está realmente querendo viver uma vida de decolagem de avião, onde você gasta toda a sua energia, onde você emprega toda a sua força, onde você tem que fazer um esforço enorme para conseguir chegar no início da trajetória? Ou você leva uma vida de velocidade de cruzeiro, onde nós vamos com calma, com tranquilidade para chegar no nosso objetivo? E falando sobre objetivo, eu não poderia deixar de perguntar para você qual é o seu objetivo. O que você está pensando da sua vida cristã? Aonde você quer chegar? Se você já determinou essas coisas e perguntou ao Senhor o que você quer fazer, você está preparado, você tem combustível suficiente, você tem um equipamento suficiente, você tem uma vida suficiente para chegar lá? Ou você simplesmente não faz nada, não programa nada, não se prepara em nada, e quando você não chega ao seu objetivo, você culpa a Deus, você não culpa a si mesmo. Irmãos, me deixa bem aflito quando eu vejo alguns irmãos que estão sempre gastando toda a sua energia para aquele momento. E às vezes não tem necessidade nenhuma disso. Como nós já lemos na palavra do Senhor, o trabalho dessa seara é do Senhor. Nós simplesmente somos servos e trabalhamos nesta seara para Ele e com Ele, para que tenhamos um único objetivo, de que mais pessoas venham a conhecer Jesus e mais pessoas possam desfrutar o que eu e que você vamos desfrutar um dia, quando nós pousarmos no lar celestial, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde tomaremos um cálice novo com o Senhor, onde nós estaremos junto ao Pai para estar louvando em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu fico, às vezes, um pouco triste comigo mesmo, porque me cobro, às vezes, pensando que eu tenho que fazer mais, porque acho que às vezes faço pouco. E olhando para o lado, eu vejo pessoas que fazem muito mais do que eu, e às vezes isso nos deixa um pouco tristes, porque você fala assim: nossa, por que eu não faço também? E a resposta de novo vem do Senhor, através da paz que Ele traz no teu coração, através do Espírito Santo, da comunhão que você tem que ter com Deus através do Espírito Santo. O que eu estou fazendo para o Senhor é que importa, não o que os outros estão fazendo. E perceba, irmãos, que quando um avião está em voo, ele não depende de mais nada, ele não depende de nenhuma ajuda externa, ele não depende de nenhum outro equipamento, nenhum outro avião, a não ser aqueles mesmos que ele já possui. Então, irmãos, às vezes nós colocamos nossas frustrações e medos nos outros e esquecemos de olhar para nós e percebermos que somos capazes. Eu sou capaz e você é capaz também, meu irmão. Não se esqueça disso. Mas capaz o quê? De viver uma vida tranquila. De viver uma vida como é que está escrito aqui na palavra do Senhor. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Isso quer dizer o seguinte:
quando você cuida dos seus próprios negócios, isso não quer dizer da sua empresa, não só disso, mas quando nós falamos em negócios, são as coisas que você tem, as decisões que você toma, aquilo que você tem que decidir para amanhã. Todas essas coisas, irmãos, fazem parte desses próprios negócios. E trabalhar com as próprias mãos. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso terceirizar algumas coisas. Algumas coisas eu tenho que fazer. Então, meu irmão, minha irmã, você tem o direito e o dever de poder fazer as coisas através de si mesmo. Você tem toda a condição disso. Se falta vontade, peça ao Senhor. Se falta coragem, peça ao Senhor. Eu fico observando algumas pregações onde esses pastores estão mais preocupados em ter audiência do que salvar almas. Estão mais preocupados em encher os seus cofres do que realmente levar pessoas à verdadeira salvação e à meditação da palavra do Senhor. O Evangelho não exige nenhum tipo de troca. O Evangelho exige aceitação daquilo que Deus, daquilo que Cristo nos proporcionou. Eu não tenho como dizer, irmãos, que pessoas estão convertidas ou não, estão falando a verdade ou não. Logicamente que quando a pessoa fala algo bárbaro, você acaba desconfiando que aquilo não é verdadeiro. Mas acima de tudo, meus irmãos, eu fico um pouco reticente, preocupado não com a atitude de pastor A, B ou C, mas com a atitude de cristão A, B ou C. Se existem essas pessoas que enganam, existem as pessoas que querem ser enganadas. Não se engane, meu irmão. Para você chegar no seu destino, assim como um avião faz quando está no seu percurso de voo, você tem que ter definidas várias coisas. Você tem que ter traçado um plano. Você tem que ter se preparado para chegar ali. Porque aí, se acabar a gasolina no meio do caminho, não há o que se fazer. No caso do avião, ele vai cair. No caso da nossa vida, nós vamos entrar em parafuso, nós vamos entrar em depressão, nós vamos tentar achar culpados, sendo que os culpados somos nós mesmos. Eu fico agradecido a Deus por muitos irmãos que conheci. Pessoas que no primeiro momento, quando você olhou, você até chegou a ter um sentimento de crítica, mas esse sentimento depois ele passou a ser, primeiro, de arrependimento, porque nós não podemos ficar julgando ninguém, e segundo, porque poderíamos ter uma atitude diferente. Então hoje você observando certas pessoas que conviveram conosco, nós observando a forma com que essas pessoas viveram, percebemos que elas alcançaram o seu objetivo, ou seja, voltaram para a casa do Pai de uma maneira tranquila, de uma maneira sem esforço, além daquele que nós já temos que viver e passar. Meu irmão, minha irmã, vocês, nós não somos super-homens ou super-mulheres. Nós não somos super-crentes. Nós não somos pessoas acima da média. Nós somos pessoas, sim, que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na misericórdia de Deus, o amor infinito para com aqueles que vivem aqui, deu o seu único Filho para que morresse no nosso lugar e redimisse o nosso pecado. Eu não vejo outra forma, irmãos, de nós conseguirmos chegar ao nosso objetivo e terminar a nossa viagem. Muitas pessoas realmente se frustram porque querem fazer muito, querem gastar todo o seu combustível e toda a sua energia num curto período de tempo ou de espaço.
querem resolver tudo rapidamente, querem ter uma igreja grande, querem ter uma congregação de 1000 membros, querem participar disso, querem fazer aquilo, querem participar de todos os tipos de programação na igreja e se esquecem de cuidar das suas casas, dos seus lares. Meu irmão, minha irmã, primeiro Deus formou a família, depois Deus formou a igreja. A sua família é muito mais importante do que você possa imaginar. Deus formou primeiro a família. Quando Adão e Eva pecaram, que eles foram subtraídos da face de Deus, não puderam mais entrar em contato direto com o Senhor, como era antigamente, como era antes do pecado original. Deus, mesmo assim, deu para esse casal, família, filhos. E com os filhos vieram também algumas dificuldades. Percebam que, através da história bíblica, tudo aquilo que os homens fizeram, eles mesmos colheram. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Meu irmão, minha irmã, se você leva uma vida super intensa, se você leva uma vida que não tem parada, se você quer trabalhar 10, 20, 25 horas por dia, que é mais, mas tem o banco 30 horas, né? Trabalha mais do que 24, mas não é merchandise. A gente tem que entender que isso está errado. Há tempo para tudo. Se lermos em Eclesiastes capítulo 3, tem tempo para tudo. E eu gostaria de deixar para os irmãos algo que tem tocado o meu coração e tem me mostrado, através desse período de pandemia, que é como bom você poder ficar em casa com os seus entes queridos. Às vezes nós estamos acelerados, nós queremos chegar no objetivo. Eu acelero o avião porque eu quero chegar logo no meu destino. E Deus nos mostra que às vezes o seu destino está um pouco mais longe, ele vai demorar um pouquinho mais para chegar. Não se aborreça com isso, meu irmão. Não fique com o coração apertado por causa disso. Tudo tem um tempo certo. Tudo ocorre e tudo ocorreu no seu tempo certo. Eu vejo nas palavras do Senhor frases que nos deixam tranquilos. E olha que coisa linda. Olha o título desse capítulo: Vivendo para agradar a Deus. E como é bom você viver para agradar a Deus. Como se faz isso? Meditando na palavra, tendo uma vida de oração, tendo comunhão com o Espírito Santo, e tudo o resto vai ser nos acrescentado a cada dia. Eu, observando essas palavras, e vejo aqui, né, que Paulo ele frisava muito, né, essa parte de desejos, que ele fala aqui no verso número 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. É verdade. Se você é filho de Deus, se você conhece a Deus, você leva uma vida diferente. Se você assistir qualquer filme aí, que tem essa Idade Média, onde você tem aí, né, bem antes da Idade Média, onde você tem esses vikings, esse povo nórdico, esse povo aí pagão, né, que eles chamam, naquela época, claro, você vai perceber que eram pessoas sem princípio algum. Você vai perceber que eram pessoas sem nenhum tipo de valor moral, que não tinham amor pelos seus filhos, que não se preocupavam em nada a não ser conquistar e poder ter essas paixões, esses desejos desenfreados por tudo que acontecia. Muitos deles foram destruídos, muitos deles não entenderam que o Evangelho poderia alcançá-los.
Quanto a nós, irmãos, eu espero que nós possamos entender o que Deus quer para nós. Qual será o nosso final? Até onde eu tenho que viajar? Qual será o nosso destino? Onde iremos aterrissar o nosso avião? Talvez só Deus saiba. Talvez você se prepare. E talvez a gente possa estar aqui novamente contando qual foi o lugar que Deus preparou para cada um de nós. Aqui na terra. Porque lá no céu nós já sabemos. Lá no céu vai ser maravilhoso, a gente já sabe que tudo isso vai acontecer. Mas até quando ficaremos aqui? Até quando estaremos viajando? E eu peço aos irmãos que enquanto estivermos viajando, numa velocidade de cruzeiro, nós possamos ter objetivos para alcançar. Nós possamos ter objetivos para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e entender tudo aquilo que Deus tem feito maravilhosamente para cada um de nós. Que Deus abençoe você, que você possa estar meditando nessa palavra e às vezes é necessário desacelerar um pouquinho, às vezes é necessário traçar uma rota nova, às vezes é necessário olhar para o horizonte e verificar até onde teremos que ir. Que Deus os abençoe, um forte abraço, fiquem na paz. Olá, irmãos, espero que todos estejam bem. Como nós falamos durante essa semana, eu gostaria que os irmãos que pudessem estivessem nos acompanhando agora nesse momento de ceia. Então, na sua casa, que você possa estar preparando aí o seu pão, o seu cálice de suco de uva, para que possamos estar juntos nesse momento de comunhão. É muito importante, principalmente na fase que estamos passando, nesses momentos difíceis, e que precisamos tanto do Senhor para podermos suportar tudo que está ocorrendo. Então, já que você preparou, você já vai estar conosco em oração para que possamos dar início a esse ato memorável, essa mesa aqui que não é de Arujá, mas é a mesa do Senhor aqui representada, e nós vamos fazer tudo isso daqui em memória de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor incondicional, porque através de Cristo Jesus nós podemos chegar um pouquinho mais perto de Ti, ó Pai, e pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nesse momento, Senhor, tão agradável, onde vamos relembrar o sacrifício de Cristo através da celebração da ceia, que o Senhor possa nos abençoar, nos deixar em condições, Senhor, e acima de tudo, ó Deus, nos deixar com o coração grato, porque não sabemos se tomaremos a próxima, não sabemos, Senhor, quais são os seus planos para nós, só temos certeza de um plano, que é a vida eterna, a salvação através de Cristo. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa deixar o Consolador entre nós, o Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, nesse momento, estarmos celebrando mais uma vez a Tua ceia. Muito obrigado, ó Pai. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Isso aqui é uma Bíblia, viu, irmãos? Olha, ela existe em formato impresso, viu? Tá todo mundo aí usando a sua Bíblia eletrônica, né? Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia, irmão? A Wilza, pronto, tá tudo certo, Bíblia eletrônica, mas não está errado usar não, viu, irmãos? É que é bom de vez em quando folhear, né? Então diz lá em 1 Coríntios,
no capítulo 11, a partir do verso de número 23. Diz assim na minha versão, que é a NVI: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A palavra do Senhor, ela nos exorta quanto a esse fato da comunhão. Como é bom estarmos à mesa, como é bom estarmos dividindo a palavra de Deus e relembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Isso é um privilégio de todos aqueles que creem em seus corações que Jesus Cristo é o Senhor, e com a sua boca confessa que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Se você fez isso, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Se você não fez ainda, você pode fazer, é só tomar uma decisão. Para as crianças, não há mal nenhum elas tomarem a ceia, porque elas não têm ainda esse discernimento, apesar das travessuras que fazem, elas, sabendo que estão erradas, elas têm pureza em seu coração. Então elas podem participar da ceia, porque não vai fazer mal algum e não é pecado algum participar da mesa do Senhor. A exortação é para aqueles que tomam de qualquer maneira, acham que devem tomar porque acham que estão em comunhão com o Senhor. A comunhão, ela é algo particular. Eu não posso dizer se você está em comunhão ou não. Se eu estou em comunhão, eu posso dizer, né? Mas você não pode, né? Eu não posso dizer pela pessoa que está próxima a mim se ela está em comunhão com o Senhor ou não. E por isso que a Bíblia fala que cada um tem que se examinar a si mesmo. E depois sim, tomar o pão, né, e beber o cálice. Nós estamos aqui apenas como servos do Senhor, cumprindo aquilo que Ele deixou para nós. Não somos mais nada além disso. Então você na sua casa, você aqui entre nós, deve estar discernindo, deve estar analisando a sua vida nesse momento. Pedindo perdão ao Senhor. Colocando o Senhor no primeiro lugar e falando: Pai, eu pequei contra Ti, eu pequei contra aquele irmão, eu fiz algo errado, por favor, Senhor, me perdoa. E com o coração limpo, você participa da ceia. A ceia é um momento de reconciliação. Quando Jesus estava com os seus discípulos, e Ele deu essas orientações, estavam ali várias pessoas que só Jesus conhecia o coração de cada uma delas. É por isso que nós temos que participar, né? E interessante que Jesus não fez distinção de nenhuma delas. Ele não tirou da mesa nenhuma delas. Nós muitas vezes queremos fazer isso por causa do nosso egoísmo, da nossa arrogância. Mas nós não somos ninguém para fazer isso. Por isso, a mesa é do Senhor, para que todos participem de acordo com a sua comunhão com Deus, a sua, não a minha. Então, irmãos, nós vamos participar agora
Não existe milagre nesses elementos. É suco de uva e é o pão de forma. Você pode usar na sua casa o pão que você tiver, o suco de uva que você tiver, e juntos podemos participar. E é um momento muito bom, porque quando fazemos isso, vem na nossa mente a mesa, onde Jesus estava com os seus discípulos e estava falando. Logicamente que não foi tão rápido como está sendo aqui. Jesus deve ter falado para aqueles discípulos, deve ter orientado. Primeiro eles tomaram o pão, e depois que eles tomaram o pão, eles beberam do cálice. Olha que coisa maravilhosa. Então eles passaram momentos ali juntos, compartilhando, e Cristo mostrando para cada um deles qual era as suas ordenanças e aquilo que cada um tinha que fazer. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Então, irmãos, nós vamos agora tomar o pão. Então eu vou pedir que o diácono André Frade faça aqui a distribuição do pão. Não esqueça de servir lá o nosso contra-regra, nosso cameraman. Enquanto isso, irmão, na sua casa, faça a mesma coisa. Divida, parta o pão com aqueles que estão com você. Isso. E aí, nós vamos já, com o cálice aqui, está próximo de nós, nós vamos também daqui a pouco tomar. Então, antes de fazermos isso, né, eu vou pedir que a Wilza faça uma oração agradecendo os elementos. O pão e o cálice. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos por este dia, Senhor, por esta ceia tão especial, ó Deus, por este momento de comunhão, por este momento, ó Pai, que nos juntamos, Senhor, para celebrar esta hora que é tão importante para nós. Senhor, obrigado, Pai, por este pão, por este cálice, Senhor, simbolizado aqui pelo suco de uva, que nos rememora, Senhor, momentos tão difíceis para o Teu Filho, mas que trouxe salvação para nós. Ó Senhor, fica conosco nesta noite, Senhor. Nos abençoa, ó Deus, e nos perdoa, Senhor, mais uma vez pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, amém. Vamos tomar então? Podemos tomar? Tome o pão. Da mesma maneira, Jesus pegou o cálice e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de vocês. Bebei dele todos. Então vamos pegar aqui o nosso cálice. Aqui. Dá uma... Isso. Ô irmão, né? Para ajudar aqui. Perdão. E tem ali o contra-regra também, para poder ajudar. Olha o cinegrafista. Ok. Vamos tomar então o cálice em memória de Cristo Jesus. Tudo que fazemos é por Ele. Tudo que fazemos, lembramos Ele. Lembramos dele. Vamos tomar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque participamos, ó Deus, desse momento tão gostoso. Lembramos, ó Pai, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ó Senhor, nós realmente não teríamos condição, não teríamos força para suportar aquilo de que Cristo suportou. Por isso, ó Pai, nós pedimos que nos dê força, ó Deus, para podermos continuar lembrando desse sacrifício. Não importa o lugar, não importa a hora, mas todas as vezes,
em memória de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos acompanha. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus. É tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. Pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Vigiem, orem, busquem ao Senhor, porque Ele está voltando. Em nome de Jesus. Amém.
salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.